E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, ainda tratando sobre conjunto dos números reais. Já tivemos a aula anterior mostrando toda a definição, né, de conjunto de números reais, intervalo, representação na reta numérica, enfim. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá na outra aula e depois você volta aqui que a gente vai trabalhar alguns exercícios envolvendo a ideia aí de conjunto dos números reais. Então, antes de começar a nossa aula, eu já peço aquele like, já peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Você ajuda bastante quando você se inscreve no canal, acompanha os nossos vídeos e principalmente deixa o seu like, porque o YouTube ele só recomenda o vídeo para outras pessoas à medida que esse vídeo tem um número bom de visualizações e também de like, beleza? Então para você é só um clique, não custa nada, dá essa força aí para o canal, tranquilo? Então vamos à nossa aula de hoje. Temos aqui 3 exercícios que eu separei para vocês, bem simples, para a gente trabalhar a ideia de números reais, beleza? Então, na primeira nós temos aí a questão, né? Até questão que caiu no vestibular, que diz o seguinte aí, ó. Quantos números inteiros pertencem ao intervalo? E aí nós temos esse intervalozinho aqui, ó. Menos raiz quadrada de 10 até raiz quadrada de 15. Beleza? Então observe que o meu intervalo é fechado dos dois lados, né? Então, menos raiz quadrada de 10 pertence ao intervalo e raiz quadrada de 15 também pertence ao intervalo, beleza? Bom, para a gente saber quantos números nós vamos ter nesse intervalo, eu preciso saber qual é a representação numérica para menos a raiz quadrada de 10 e a representação numérica aí para a raiz quadrada de 15. Então vamos lá. Analisando a nossa situação, eu vejo que eu não tenho, com números inteiros, a raiz de 10 e também não tenho a raiz de 15. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar, né, o número mais próximo possível que a gente vai ter aqui, ó, de cada um desses radicais, de cada uma dessas raízes. Então vamos analisar primeiro a raiz de 10. Então, ó, vamos pegar primeiro aqui a raiz quadrada de 10. Observa o seguinte, que a raiz quadrada de 10, qual é o quadrado perfeito para eu tirar a raiz antes da raiz de 10 e depois da raiz de 10? Então eu sei que antes da raiz de 10, ó, o meu quadrado perfeito aqui para eu poder calcular a raiz é o 9, né? Cuja raiz dá 3. E depois eu tenho aqui o 16, né? Cuja raiz quadrada vai dar 4. Então, a raiz de 10 vai ser um número que está entre 3 e 4. Porém, ó, observe que a raiz de 10 está muito mais próximo da raiz de 9, que o resultado aqui é 3, do que em relação à raiz de 16, cujo resultado é 4. Então vamos construir aqui, bem simples, uma reta numérica, certo? Só para a gente tentar aí fazer essa ilustração, então eu vou escrever aqui como sendo 0, certo? E aí nós temos, ó, que a raiz de 10 ela é maior do que a raiz de 9, que é 3, e menor do que a raiz de 16, que é 4. Só que ela está bem mais próxima do 3 aqui do que do 4. Lembre que estamos falando de um radical, ó, negativo aqui. Então ele vai estar escrito aqui à esquerda. Então eu sei o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Lembrando que essas distâncias tem que ser a mesma. Então, ó, como a raiz de 10 vai dar um pouquinho maior do que 3, 3, alguma coisa, só que na parte negativa aqui, ó,
vai ser menos 3, alguma besteirinha. Então, ó, como o menos 3 está aqui, o 3,1 ou menos 3,2 ou menos 3,3, ele vai vir um pouco mais para a esquerda, né? Lembre que a esquerda, quanto mais o número se afasta, menos ele vale. Então ali nós temos que representar menos 3, alguma numeração, que no caso aqui não vai nos interessar. Então, como o menos 3 ó, está aqui, o menos 3,1 ou menos 3,2, ele vai vir aqui, ó, um pouquinho, né, antes aqui do menos 3. Então, essa aqui vai ser a representação de menos raiz de 10. Ele vai estar localizado aqui, beleza? Agora vamos analisar a raiz de 15. A raiz de 15, vou botar ela aqui, ó. A raiz de 15 eu também não tenho. Qual é o radical, né, que tem raiz inteira antes de 15? Se você for pegar aqui antes do 15, a gente vai ter novamente ó, a raiz de 9. E depois do 15, novamente nós vamos ter a raiz de 16. Certo? Já que eu não tenho a raiz de 15 com números inteiros. Então a raiz de 9 a gente já sabe que é 3. A raiz de 16 a gente já sabe que é 4. A raiz de 15 ela vai ter que ser um número que está entre 3 e 4. Novamente, né? Só que agora positivo. Porém, observe que a raiz de 15 ela está muito mais próxima da raiz de 16 do que da raiz de 9. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. Observe que a raiz de 15 ela não vai ser 4. 4 é a raiz de 16. Ela vai ser um número um pouco menor do que 4. Então vamos supor aí 3,9, certo? Como eu disse, o resultado em si não vai interessar para o que a gente precisa resolver aqui. Basta eu saber um valor aproximado. Então eu sei que a raiz de 15 não é 4. Ela é um pouquinho antes de 4. Então eu vou escrever aqui, ó, uma representação antes do 4 para a raiz de 15. Beleza? E aí, ó, eu já sei onde é que está localizada a raiz de menos 10 e eu sei onde é que está localizado a raiz de 15. Então a pergunta é: quantos números inteiros pertencem ao intervalo? Então, ó, observe que a raiz de menos 10 está aqui, certo? Ele não conta porque ele não é um número inteiro. Ele quer saber aqui, ó, os números inteiros. Então, ó, partindo da raiz de menos 10, mesmo que o intervalo é fechado, por que menos 10 não conta? Porque menos raiz quadrada de 10 não conta? Porque na questão veio pedindo, ó, os números inteiros. E a raiz de menos 10 não vai dar um número inteiro. A gente já viu que vai dar menos 3, alguma coisa. E aí não é um número inteiro, seria um número racional. Beleza? Então, ó, contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que não 8? Porque o 4 ele está depois da raiz de 15. E o intervalo ele tem que ser isso aqui, ó, da raiz de 15 até a raiz de menos 10. O intervalo é tudo isso que está aqui entre um e outro. Como eu tenho que representar a quantidade de números inteiros, então números inteiros eu tenho o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a minha resposta aqui são 7 números. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima diz o seguinte, ó, qual dos seguintes números é irracional? Então nós temos 4 números aqui, ó, e está perguntando qual
desses números aqui é um número irracional. A gente já viu na aula anterior que o número irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. A gente não consegue representá-lo na forma de fração. Então, ó, de cara, para quem já estudou um pouquinho, prestou atenção no outro vídeo anterior a esse, já vai saber a resposta. Mas vamos analisar os fatos, mesmo já sabendo de cara qual é a resposta. Então, ó, por que não vai ser a letra B? Porque a letra B aqui, ó, já está representada uma fração. Logo, ele não é um número irracional. Aqui nós temos um número racional, né? Ele já está na forma de fração. Aí você vem para cá. Eita, professor, mas tem esse radical aqui também. A raiz cúbica de 64, será que não é esse? Vamos lá. A raiz cúbica de 64, pessoal, nós temos o resultado. A raiz cúbica de 64 é 4, ó. O resultado aqui dá 4, né? 4 elevado à terceira, ó, é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64, na verdade, ela é um número inteiro, certo? E não um número irracional. Então, esse aqui também está descartado. Vamos para a letra D. Novamente, nós temos um número que já está escrito na forma de fração. Por mais que você dividindo 1 por 64 vai dar 0, uma infinidade de números, mas como ele já está representado como uma fração, nós já sabemos que ele é um número racional. E aqui na questão pede um número irracional. A única opção que nos restou é aquela que a gente já sabia no início, a letra a raiz quadrada de 7. Se você pegar a sua calculadora e fizer aí a raiz quadrada de 7, você vai ver que vai dar um número infinito de decimais. Ou seja, esse número aqui é um número irracional. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Vamos agora trabalhar uma questão que envolve intervalo. Então, ó, vem aqui. Quais os números inteiros? Aí preste atenção de novo aqui, ó, que ele quer a representação de números inteiros que pertencem aos intervalos. Então, nós temos 4 intervalos aqui para a gente representar. Então, no primeiro intervalo, observe que eu tenho o intervalo aberto em 0 e fechado em 5. Então, qual é que vai ser a representação aqui, ó? O 0 não entra porque o intervalo é aberto. Se você não assistiu a aula anterior, mais uma vez eu lhe peço, dê uma olhadinha lá que a gente tratou todo esse assunto, a gente abordou todos esses temas na aula anterior. Então, 0 não conta. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. O 5 faz parte do intervalo? Sim. Observe que o intervalo ele é fechado no 5. Então, o 5 ele pertence ao intervalo. Beleza? Tá aí a nossa representação. Quais os números inteiros que pertencem a esse intervalo B? Vamos lá, escrevê-lo aqui, ó. Observe que, mais uma vez, ó, o intervalo ele é aberto aqui à esquerda. Então, o número 2 não faz parte do nosso intervalo. E ele também é aberto aqui à direita, ou seja, o 7, ele não faz parte desse intervalo. Então, na verdade, eu vou ter aqui apenas o 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? O 2 não entra porque é aberto, então eu começo a partir do 3. E o 7 também não entra porque o intervalo também é aberto, então eu só vou até o 6. Tranquilo? Vamos aqui o da letra C. Observe que aqui, ó, o intervalo é fechado dos dois lados. Então, todos vão ser representados, né? Eu tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? O 4 é fechado, então ele pertence ao intervalo. O 10 também é fechado aqui, ele pertence ao intervalo. E por último, para a gente encerrar a aula de hoje, nós temos aqui, ó, um intervalo que vai de menos infinito até 4, com o intervalo aqui aberto. Ó. Então, como é que eu faço a representação? Como ele parte de menos infinito, então eu começo o meu intervalo com a reticência.
eu represento uns 2 ou 3 números negativos, só para indicar da onde eu estou vindo. Então eu posso botar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por que eu não posso escrever o 4? Porque o 4 não pertence ao intervalo, ele é aberto. Beleza? Então, ó, como ele partiu de menos infinito, eu represento aqui a reticência, o infinito, e coloco uma representação negativa para eu saber que eu parti de menos infinito. Então, esse intervalo aqui, ó, ele vem do infinito, negativo, e ele vai até o 3, já que o intervalo é aberto no 4. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou conosco até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa seu comentário, o que foi que você achou da aula, e aguardo vocês na próxima aula. Lembrando que todos os dias, de meio-dia, nós temos vídeo novo no canal, beleza? Até a próxima aula, fiquem com Deus.